Saudações de Nova Democracia, os nossos espectadores e espectadoras. Eu me chamo Ana Nascimento, eu sou jornalista aqui do jornal A Nova Democracia, apresentadora e comentarista política dos programas A Propósito e Plantão Palestina. Hoje a gente inicia o nosso AND Entrevista com o doutor Cristian Fernando Rosas, que é fundador e médico líder da Global Doctors Choice Brasil, é médico ginecologista e obstetra, é coordenador do CONISUL no Comitê de Direitos Sexuais e Reprodutivos, na Federação Latino-Americana de Sociedades de Ginecologia e Obstetrícia, e também é o médico líder da prevenção ao aborto inseguro, membro do Conselho Consultivo do Consórcio Latino-Americano contra o Aborto Inseguro. Nós agradecemos, nós do Jornal A Nova Democracia, estamos extremamente honrados e agradecidos ao Dr. Cristian por ter se disponibilizado nesse momento de duro ataque ao direito reprodutivo das mulheres do nosso país, mas principalmente no que diz respeito àquelas que foram vítimas de estupro. Nós ficamos honrados de poder contar com essa entrevista com o doutor Cristian para esclarecer para nós e também para o nosso público, para os nossos espectadores, tudo o que está acontecendo acerca desse PL do aborto que tem sido chamado, inclusive, de PL do estuprador e não para menos. Esse projeto de lei ele foi aprovado em regime de urgência anteontem, no dia 12 de junho, e é o projeto de lei 1904 de 2024, que equipara o aborto de gestação acima de 22 semanas ao crime de homicídio. E aí a gente já tratou no nosso programa, né? A gente destrinchou sobre esse PL, mas também cabe aqui a gente iniciar o nosso AND Entrevista pedindo para o doutor Cristian explicar o que seria esse PL, por que ele representa um ataque grave, gravíssimo, ao direito ao aborto em casos de estupro, e como, nesse momento, isso afeta principalmente as mulheres que são crianças ainda, né? As crianças que sofreram estupro no nosso país e que precisam passar por uma medida, por um processo de aborto. Bem, inicialmente eu quero agradecer à Nova Democracia pelo esse gentil convite e pela oportunidade. E para nós é muito, mas muito importante trazer dados científicos, dados da experiência do atendimento a essas vítimas, para que a sociedade brasileira possa ficar melhor esclarecida com relação ao impacto danoso desse projeto de lei 1904, não é? Conhecido também como, além de PL do estuprador, PL da gravidez infantil forçada, não é? Eu confesso, Ana, que quando eu tomei conhecimento do PL, a primeira coisa que me surgiu assim foi desalento. Poxa, o mundo inteiro, recentemente, a questão de uma semana, o Comitê CEDAW da ONU, que é o comitê que trata dos direitos das mulheres, encaminhou um extenso relatório ao governo brasileiro e às autoridades brasileiras solicitando não só a descriminalização do aborto, mas pontuando falta de acesso ao aborto legal, a falta de orientação, de capacitação dos serviços, a perseguição de profissionais, etc. E surge um projeto de lei, né, que, à medida que eu fui lendo, eu fui passando do desalento, da preocupação com o impacto, né, com a vida e a saúde das mulheres e das meninas que esse projeto vai ter, e aí terminei com indignação, uma forte indignação. Quase que não acreditando que aquilo fosse um documento verdadeiro do parlamento brasileiro. Tamanho os equívocos jurídicos ali colocados, a desconsideração de tratados internacionais de direitos humanos, do quais o nosso país é signatário, não é? E fazem parte do ordenamento jurídico nacional, desconsiderando a Constituição brasileira, desconsiderando a própria lei, não é?
tentando regulamentar ou voltar atrás. Nós estamos tratando aqui de uma lei que tem quase 100 anos. O Código Penal brasileiro descriminaliza o aborto de gestação decorrente de estupro, no risco à vida, mais recentemente a anencefalia, né, pelo Supremo Tribunal. Mas há 84 anos, né, essa condição é descriminalizada sem limite de idade gestacional. E pior, trazendo um apenamento igualando a menina vítima, e nós vamos ver porque eu falo menina, igual ou pior que o seu próprio agressor. É de uma... Parece que a gente está falando de algo maluco, mas não parece ser algo de um parlamento, de homens com a responsabilidade de fazer leis, né, que protejam a saúde, a vida, olhando em toda a perspectiva, os aspectos, as variáveis envolvidos em temas complexos como esse. Temas de saúde pública muito específicos, mas altamente complexos. A gente entende toda a posição religiosa, mas dentro de um país, de um Estado, numa nação, né, cuja Constituição optou pelo Estado laico, essa situação realmente é muito perigosa. É que, a título de dar um pouco de esclarecimento, às vezes, às pessoas mais leigas, é como se nós tivéssemos, de repente, um médico, testemunha de Jeová, que não quer fazer uma transfusão de sangue num paciente que chega num pronto-socorro, né, com um acidente, exsanguinado, e aí o parlamento é de maioria de testemunhas de Jeová e faz uma lei proibindo a transfusão de sangue a todas as brasileiras e brasileiros. Então, é de uma gravidade incomensurável. Certamente, olha, a vida das mulheres sofre ataque cotidianamente, diuturnamente no Brasil. Mas esse realmente é, com certeza, o maior ataque, o maior desastre à vida e à saúde das mulheres brasileiras, daquelas que vão precisar de um aborto legal, né, numa situação de estupro. Eu realmente fiquei indignado como médico, como avô de uma netinha menina, de pai de uma filha mulher, esposo de uma mulher, né, filho de uma mulher. Eu não consigo entender o ódio, porque aí só tem uma explicação. É ódio, misoginia. Chega a tal ponto o ódio contra as mulheres que vale tudo. Mas eu acho que a sociedade brasileira, bem esclarecida, vai reverter essa situação, porque é um descalabro jurídico e se isso continuar, não for arquivado e jogado no lixo, certamente é um atentado à dignidade, aos direitos humanos das meninas, das mulheres, das pessoas que gestam por estupro no Brasil, e é a falência moral do sistema de justiça brasileiro. A sua colocação, as suas colocações foram perfeitas e tocam em questões muito sensíveis para nós, mulheres, mas também para todo o nosso povo. O ataque ao direito reprodutivo das mulheres e, nesse caso, o direito de uma menina, né, de uma criança não não gestar um filho advindo de um estupro, demonstra para a gente outras partes do nosso processo, né, que também não estão alinhados, né, com que essa decisão feita pelo Parlamento brasileiro impõe. E é muito salutar o que você coloca, né, como esse processo, como esse projeto de lei, ele é praticamente uma aberração jurídica também, porque ele vai tendo justificativas em cima de questões que ultrapassam, ferem o limite do Estado laico, que é o Estado brasileiro, em tese, né? Porque o que a gente vê é uma justificativa baseada na misoginia, mas também em questões religiosas, e, obviamente, cada pessoa tem direito a expressar sua religiosidade, mas não pode impor isso
aos demais, como você muito bem exemplificou. E toda a justificativa do PL é em cima de uma justificativa moralista, no sentido mais reacionário, podemos colocar assim, em que transgride completamente qualquer direito que as mulheres podem ter, restringe, perdão, qualquer direito que as mulheres possam ter ao seu corpo, e principalmente criminalizando essas mulheres e essas meninas que precisam passar por uma intervenção do aborto, né? E além de criminalizar essas vítimas de estupro, também se criminaliza os profissionais da saúde que realizam esse procedimento. E aí eu queria que o senhor comentasse um pouco mais sobre essa questão, porque a pena de estupro no nosso país pode chegar a 12 anos. A pena é entre 10 e 12 anos. E uma menina, uma criança, que passa por um processo, por uma intervenção, que também não é simples, como eles colocam, né, e defendem que o aborto legalizado, regulamentado, seguro para as mulheres, estaria acontecendo de qualquer forma. Não, é um procedimento também invasivo à mulher, mas que é uma questão de saúde pública, né? E o que a gente vê é que os profissionais da saúde, as enfermeiras, os médicos também passam por esse processo de criminalização. As meninas com 20 anos de reclusão por conta desse aborto, e os profissionais da saúde também podendo responder por homicídio. Aí eu queria que o senhor pudesse evidenciar para a gente, né, discorrer um pouco mais sobre isso. Você traz uma questão muito importante. Não sei se você e os ouvintes da Nova Democracia sabem, mas o nosso país, existe uma organização internacional que mensura e tem um mapa das leis sobre aborto nos países do mundo, né? É um mapa mundi onde vão se colocando as legislações e aí tem por cores uma percepção de onde nós nos encontramos. Nós estamos hoje, antes dessa lei, entre as 20% de nações com legislação mais restritiva em relação ao aborto. Veja só, hein? Brasil, a 8ª economia do mundo, um país ocidental, né, de liberdade, democrático, aparentemente civilizado, né? Nós estamos junto das nações que são as mais, vamos dizer, reacionárias em relação aos direitos das mulheres, dos estados teocráticos do Islã, do Oriente Médio, dos países do Oriente, da África, da Ásia, os países mais pobres da Ásia. Ou seja, com esse projeto de lei, nós vamos nos igualar a El Salvador, Nicarágua, República Dominicana, onde o aborto é totalmente crime. Nem para salvar a vida da mulher é possível interromper uma gravidez. Veja só a gravidade da situação, né? Homicídio em pena de 20 anos. Que tipo de pessoa, que tipo de perversidade humana pode ter pessoas a proporem um projeto de lei sem ter vergonha de propor uma indecência dessa? É inacreditável. Para mim, fui do desalento, da surpresa, do espanto com a indignação. Hoje, realmente, é surpreendente que parece que querem dar uma consertada. Consertar o quê? Suavizar o quê? De uma lei que nem é cumprida, está aí há 84 anos, há quase um século, e as mulheres ficam batendo de porta em porta, vão de estado a outro estado para conseguir um aborto legal, sofrem restrições e barreiras de toda a ordem, discriminação de toda a ordem. Olha, realmente, criminalizar, realmente não só as meninas, como os profissionais, vai ter um efeito de parar completamente esse direito, né? Então, por conta dessas, eu não posso acreditar que esse projeto será aprovado, se quer que continue em discussão, né? Mas, de qualquer forma, ele aí está,
e a sociedade brasileira precisa ser muito veemente com essa proposta, porque ela vai trazer danos muito, muito graves às meninas e às mulheres. Eu vou tentar explicar para você, Ana, por que que eu falo da questão desses danos. Eles pegam um problema que é circunstancial, muito pequeno, né? Veja só, no mundo, existe um instituto, uma organização internacional que mensura e estuda, né, a questão epidemiologia do aborto no mundo, com relação ao tempo gestacional, etc. E o último relatório deles mostram que 65% dos abortos realizados no mundo são realizados nas primeiras 8 semanas de gestação, 2 meses de gestação. 88% nas primeiras 12 semanas, no primeiro trimestre. Sabe como? Remedinho em casa. Nem internação se faz. 1,3% acima de 21 semanas. Então, nós estamos falando de uma questão de saúde pública que atinge 1%, um pouco mais de 1% do total de abortos realizados no mundo, e não é diferente no Brasil. No Brasil, talvez, esse 1% vai ser um pouco maior em razão das enormes barreiras que as mulheres, principalmente as meninas, encontram para encontrar um aborto precoce, não é? E aí batendo de porta em porta, até chegar no outro município, no outro estado, passaram-se semanas de gestação. A segunda questão que eu acho que é muito importante de conhecimento, que embora seja pouco frequente, né, esse aborto em gestações, em gravidez avançadas, ele impacta de maneira totalmente desproporcional as mulheres. Ele não atinge as mulheres de alto nível socioeconômico, não atinge as mulheres universitárias, não atinge as mulheres de alto padrão educacional, que têm informação sobre os seus direitos, não é? Têm acesso à saúde, ao seu médico. Elas atingem as mulheres em situação de vulnerabilidade social. Quem é que procura esses abortos tardios e que chegam em gestações avançadas? São as mulheres periféricas, as negras, baixo nível educacional, excluídas economicamente, as crianças, as adolescentes. Por quê? Primeiro porque as meninas, elas demoram para reconhecer, não é, o estado gestacional. Elas, muitas vezes, essas gestações ocorrem meses, anos. O que a gente vê é anos depois de um estupro crônico dentro de casa, do padrasto, de um tio, de um primo, de alguém, de um vizinho, não é? E, de repente, né, a mãe percebe que a barriga está maior, começa a sair secreção no mamilo, leva num médico, num pediatra, o pediatra olha, 9 anos, 10 anos, deve ser verminose, pede um exame, e eu já vi isso, um exame para verme, volta no mês que vem, aí no mês que vem, deu negativo, até que uma enfermeira, olha, mas doutor, parece que, vamos fazer um ultrassom? E aí vem uma gravidez de 18, 20 semanas, que está na metade do abdômen dela, um pouco maior. É quando se percebe. Demora em reconhecer os sinais da gravidez. Muitas delas têm menstruações irregulares, então não dá para contar com atraso menstrual, não é? A maioria dessas crianças, dessas adolescentes e muitas dessas mães desconhecem, inclusive, as previsões legais, como o direito. Chega no médico e alguém lá inscreve essa criança num pré-natal. Aí começa o pré-natal, até que, de repente, uma vizinha, ou alguém no mercado, ou na farmácia, fala, nossa, mas ela... Quantos anos ela tem? Ela tem 11 anos. Ela está de quantos meses? 22. Mas a senhora não procurou para fazer um aborto legal? E quem é o pai? O pai é o vizinho, é um tio que estuprava ela. Não procurou? Você não tem direito a um aborto legal. Aí procura. Aí chega no município, não tem serviço de aborto legal. Sabe quantos municípios brasileiros têm serviços de aborto legal no Brasil? 3,6%
dos 5.500 municípios. Isso representa 200 municípios brasileiros. Normalmente são capitais, grandes cidades com mais de 100 mil habitantes e de alto nível de desenvolvimento humano. Uhum. É. E naquele lugar não tem. E aí não tem dinheiro para pegar um ônibus intermunicipal para ir para a capital. Aí o posto de saúde ou a unidade de saúde não tem o TFD, que é o financiamento para o tratamento fora do domicílio, que o SUS sustenta pagamento de ônibus, diária de hotel, de comida, etc. Aí demora mais um mês e meio. Quando ela chega na capital do estado, ela está com 23 semanas. Uhum. É isso que acontece na prática. Essas são as razões da procura do aborto acima de 22 semanas. Esse é o problema do limite da idade gestacional. O problema é da ação criminosa do Estado brasileiro em não resolver o problema de saúde das mulheres e não garantir um acesso precoce, não é, a mulheres vítimas de violência e a resolver uma gestação numa fase precoce, que hoje o mundo inteiro resolve, né, com medicamento pela boca, sem internação, não é, e por telemedicina. O Ministério da Saúde tem que dar uma resposta. A Anvisa até hoje mantém o remédio para tratamento destes casos na cadeia. Só no hospital ela pode ter, e alguns hospitais credenciados pela Anvisa, quando esse medicamento deveria estar na rede básica de saúde para os médicos de família, ao detectarem uma gestação precoce numa menina, que é estupro de vulnerável, não é? Gestação abaixo de 14 anos é estupro de vulnerável. Já logo fazer o tratamento logo na unidade básica de saúde. Por isso que volta e meia, toda semana, tem informações na mídia brasileira, em várias capitais do país, a gente vai mensurando isso semanalmente. Espírito Santo, Santa Catarina, Manaus, Fortaleza, Paraná, Brasil. Meninas que chegam com idade gestacional tardia, pularam de um estado para o outro, vítimas de estupro. Quando não o próprio sistema de justiça, não é? Como uma juíza lá no Sul, disse: Uhum. você se importa de segurar e aguardar mais um pouquinho mais? Ora, sabe quanto é aguardar um pouquinho mais o risco de morte dessa criança? De uma gestante infantil? De uma gestação infantil? Quanto? Eu vou só contar essa situação. Essa é a grande tragédia que esse PL vai trazer para a vida das mulheres. Uhum. É, a Organização Mundial da Saúde define a adolescência como aquele período, né, em que, antes do amadurecimento, do desenvolvimento humano, depois da infância, para que a gente atinja a idade adulta, madura, reprodutiva. Né? E divide e faz questão de dividir na adolescência precoce e a adolescência tardia. A adolescência precoce é aquela entre 10 e 14 anos, e a tardia é entre 15 e 19 anos. E por que isso é importante? Porque abaixo de 15 anos existe uma série de repercussões físicas, psíquicas, hormonais, ainda não preparadas naquele corpo infantil que está em fase de desenvolvimento para ajustar uma gravidez na dimensão, não é, das necessidades psíquicas, emocionais, físicas de uma mulher para gerar e parir com mais segurança. Não é? Então, essas meninas, elas vão ter anemia de maneira grave, vão Uhum. ter pré-eclâmpsia, eclâmpsia, que é uma das grandes causas de morte materna. Diabetes gestacional infantil se desenvolve muito frequentemente nessas meninas grávidas, partos prematuros, partos distóxicos, ou seja, traumáticos, com grandes lacerações genitais, porque os órgãos genitais não estão preparados. É fácil entender Sim. o leito. Um parto de 9 meses com um feto de 3,3 kg ou um aborto de 23 semanas com um feto de 550 gramas. É fácil entender isso. Né? E a repercussão está na mortalidade. O risco, as taxas de mortalidade materna em meninas gestantes menores de 14 anos é 5 vezes maiores do que as gestantes
entre 20 e 24 anos. Eu, Só por esse dado mostra a situação draconiana, né, dessa legislação absurda, que foi colocada à votação de maneira urgente, né, assim, sem discussão. Eu imagino que isso vá terminar, mas eu não tenho visto isso por parte do parlamento. É preciso que homens de bem assumam sua responsabilidade, apesar, né, de muitos serem contra o aborto, como até ninguém é a favor do aborto, não é? Mas não é possível, num direito humano, num direito legal, que há 84 anos está aí, retroceder numa legislação que coloque a prosseguir a essa vítima, que na maioria delas vai ser meninas, adolescentes e meninas e crianças, não é? Num risco ou numa gestação de estupro forçada, que pelos comitês internacionais de direitos humanos, gestação forçada é tortura, tratamento desumano, cruel, não é? E mais que isso, que a levem a um risco de morte durante a gravidez. É um tremendo absurdo isso que está acontecendo. E ninguém até agora falou sobre essa questão. Então, eu agradeço muito a oportunidade da Nova Democracia, porque nós estamos diante de um descalabro jurídico, de um assinte, não é? Criminoso com relação à vida e à saúde das meninas, principalmente das meninas mais excluídas do Brasil. Muitos talvez me perguntam assim sobre a questão dessa questão do número, né, de gestações na infância, no estupro, etc. Né? Se você pegar o Anuário Brasileiro de 2023, o Anuário Brasileiro de 2023, que trata da coleta de boletins de ocorrência de todas as delegacias uhum. brasileiras, e faz um relatório muito importante, ele nos mostrou que em 2023 nós tivemos um acréscimo de 8%, e isso está ano a ano, hein? Ano a ano nós saímos, eu estou até com o dado aqui, deixa eu ver se eu consigo ver, mas Eu nós saímos queria, eu queria de 2 justamente milhões. inserir esse dado, complementar o que você está falando, porque o Fórum Brasileiro de Segurança Pública registrou que em 2022 a gente teve o número recorde de estupros no nosso país, e essa contabilização é desde 2011, né? Foram 74.930 vítimas, que teve um crescimento de 8,2% em relação ao ano de 2021. E mais de 60% dessas vítimas são menores de 14 anos, como você bem colocou. Exatamente, você botou no ponto certo. Né? 75 mil mulheres vítimas de estupro no ano de 2022. Só para ter uma ideia, em 2011 eram 43 mil, 2015 Uhum. 47, 2018 60, agora 75 mil, e cada vez crescente. Em vez do parlamento fazer uma lei, né, que criasse um mecanismo de educação em sexualidade para as adolescentes, para as meninas, já que elas são as maiores vítimas, de questões de discussão, debate de gênero, porque é a falta do debate de desigualdade de gênero das gasolinas que incendeiam, né, a violência contra as mulheres, uma violência sexual. Não, é? Não, fazem uma proposta de lei que criminaliza ainda mais a mulher, dando uma pena maior que o seu próprio agressor. Não é? Mais esse dado do anuário é muito importante você ter levantado, Ana, porque ele é a ponta do iceberg. Isso são as mulheres que pegaram e fizeram um boletim de Uhum. ocorrência nas delegacias de polícia. Se a gente calcular que é 5% o risco de gravidez num estupro, e esses são estudos que mensuram essa questão, mensuraram isso e chegaram a esse número, aleatoriamente, 5% das vítimas de estupro, tirando aquelas que têm contracepção, as que não têm, que meninas, adolescentes que não usam contracepção, vai ter uma porcentagem de 7%, um pouco maior, né? Nós teríamos aí umas
3.700 gravidezes. O Brasil fez 2.900 abortos legais no ano de 2022. Olha só. Só que esse é a ponta do iceberg. A verdadeira conta que nós temos que fazer é que no próprio anuário, se aqueles que tiverem interesse, e vale a pena ler, 17º Anuário Brasileiro de Segurança Pública, existe um estudo do IPEA, Instituto de Pesquisas Aplicadas, um órgão do Brasil, que em 2022, calculando o fator de subnotificações, ele chegou a 15% das apenas que são informadas, o número real está próximo de 800 mil estupros no Brasil. Isso daria, se 5% engravidarem, 41 mil gravidezes. Se nós fazemos menos de, próximo a 3 mil, 2 mil a 3 mil abortos legais, onde estão as outras 38 mil gestações anuais decorrentes de estupro? E eu vejo o médico perguntando, não pode ser, esse dado não pode estar correto, esse dado é falso. Aí eu pergunto para eles, quantas meninas abaixo de 14 anos engravidaram, deram à luz por parto ou cesárea no SUS, no Brasil, por ano? Ao redor de 20 mil. Dados oficiais do Ministério da Saúde. 20 mil meninas mães com menos de 14 anos. O que é relação sexual com menores de 14 anos pelo Código Penal? Estupro de vulnerável. Sim. Portanto, essas meninas mães são gestações decorrentes de estupro de vulnerável. Deveriam ter sido informadas, orientadas e ter tido acesso a uma interrupção da gravidez de maneira mais precoce. Não é? Você colocou perfeitamente, né? 6 em 10 são meninas com menos de 13 anos as vítimas de estupro. E quando a gente contabiliza todos os estupros de meninas de abaixo de 13 anos até as maiores de 13 anos, 75% são estupros de vulneráveis. Ou seja, além das meninas de 14 anos, nós encontramos aí as deficientes mentais, deficientes físicas, que também são violadas e não conseguem se defender. É muito comum deficientes mentais graves, que são abusadas cronicamente no seio da família ou na vizinhança, né? E de repente aparece grávida, se detecta tardiamente, estupros de vulnerável e que também chegam tardiamente. A essa mulher, né? Mesmo que maior, mas com um problema de deficiência mental gravíssima, não é? Grávida de estupro de vulnerável, também é isso que o Estado brasileiro vai oferecer a elas? Cadeia de 20 anos? Não é possível. Só pode ser piada essa situação. Não é possível que quem propôs isso tenha minimamente raciocinado o impacto desse projeto de lei, e eu acredito que, com esclarecimento aos parlamentares, muitos vão certamente sair, porque eu me sentiria envergonhado de assinar uma proposta de lei como essa, com uma repercussão como essa, certamente. Com certeza. E ainda vendo, né, que foi votado, entrou em votação em regime de urgência anteontem, no dia 12, perdão, e no próprio dia de ontem, na quinta-feira, milhares de pessoas foram às ruas, tanto em São Paulo, aqui no Rio de Janeiro, mas também em outras capitais do nosso país, outras cidades menores, municípios menores também. Muitas mulheres e muitos homens também foram às ruas protestar contra esse absurdo que é esse projeto de lei, que demonstra, né, uma regressão até para mais do que era o Código Penal de 1940. Inclusive, eles fazem alterações significativas nos artigos 124, 126, 127 e 128 do Código Penal, que tipificam o aborto como crime com uma sugestão de pena de 1 a 3 anos. E aí eles aumentam para 20 anos em casos de estupros, em casos de abortos que ocorram
após o limite de 22 semanas. Você já falou na sua última intervenção sobre a dificuldade das meninas, né, que estão gestando um feto por conta, em decorrência de um estupro, principalmente estupro de vulnerável, a dificuldade que elas têm de conseguir um amparo legal, o amparo do próprio sistema de saúde. Uma coisa que a gente também tem nota sobre de médicos também que se recusam a fazer o procedimento. Você relembrou muito bem o caso lá de Santa Catarina, de 2022, no qual uma juíza fez praticamente uma cruzada contra uma menina de 11 anos que estava ali beirando já as 22 semanas, né? E submeteu aquela menina a um processo extremamente vexatório, jogando ela num abrigo para não ficar na mesma casa que o agressor dela, que o estuprador. E você colocou muito bem, são cerca de 200 municípios do nosso país que oferecem alguma estrutura para esse procedimento, que é um procedimento que é um direito dessas mulheres e dessas meninas. A minha pergunta agora é no sentido de você explicar por que para nós esse limite de 22 semanas ele não é apropriado. Por que eles insistem em colocar esse limite de 22 semanas, sendo que não há, no próprio Código Penal de 1940, qualquer tipo de limitação? Muito bem. Sua pergunta é muito importante e talvez seja o ponto em que está se baseando tanto aquela resolução do Conselho Federal de Medicina em relação à assistoria fetal e esse projeto de lei. Por que eles estabelecem 22 semanas? Porque eles querem confundir a sociedade brasileira com relação aos verdadeiros conceitos médicos de aborto. Eu vou tentar explicar de maneira bem pausada, porque é bem simples, mas olha como se faz a jogada. Toda patologia, toda doença tem a sua definição, nomenclatura, definida pela Organização Mundial de Saúde. Existe um código internacional de doenças, que é o CID. Né? Muitos que vão estar nos ouvindo já viram o médico do seu plano de saúde colocar, eu preciso colocar o CID aqui para autorizar tal procedimento. Olha, precisa botar o CID para esse atestado médico. O que é o CID? É o Código Internacional de Doenças, que é universal, realizado em definição da OMS para a medicina do planeta Terra. Né? Todos os médicos do mundo seguem o CID, Código Internacional de Doenças. E o que diz o Código Internacional de Doença número 11, a 11ª edição, que saiu em 2019, nós estamos em 2024, então já tem 5 anos dessa atualização do CID da OMS. Ele define o aborto em várias categorias clínicas. Eu vou pegar 2 apenas para vocês entenderem a questão da idade gestacional. Primeiro, o aborto espontâneo. O que é o aborto espontâneo? O aborto espontâneo é aquela perda da gestação, do embrião, do feto, de maneira natural, espontânea, por problemas biológicos inerentes da mulher. Ela tinha uma diabetes, tinha uma cardiopatia, ou alguma situação clínica, ou do próprio desenvolvimento do ovo, do saco gestacional, uma malformação, a grande maioria acabam abortando espontaneamente no início da gestação. Né? Então, é a perda espontânea, natural de uma gestação, quando o feto tem até 22 semanas de gestação. Ou, se não se sabe a idade, o tempo gestacional, quando se pesa até 500 gramas. Ponto. Esse aí é o CID-11, que é definido no código JA 0.00. Vocês podem procurar pela internet.
O outro conceito é do aborto induzido. O que é o conceito do aborto induzido? Aborto induzido, também, no próprio CID, tem essa referência entre parênteses, também referenciado como interrupção artificial da gravidez. Não é? E aí vem a definição: é a extração de um feto, de um embrião, de uma gestação em desenvolvimento, e aí abre um parênteses, independente do tempo, da duração da gestação, fecha parênteses. Aí vem uma vírgula dizendo, por meios medicamentosos ou cirúrgicos, vírgula, e que não se destina a resultar em um nascimento de um feto vivo. Então, o próprio conceito médico que nós estamos falando de aborto legal não é o conceito de aborto espontâneo, onde está limitado o tempo gestacional e o peso fetal e a viabilidade fetal. O aborto induzido está relacionado à intervenção artificial sem relação ao tempo da duração da gestação, sem intenção de nascido vivo, não é? Por técnicas com medicamentos ou técnicas cirúrgicas. Pode ser uma aspiração, uma dilatação, evacuação, uma curetagem uterina, não é? Então, o conceito médico que nós estamos tratando no aborto legal é a interrupção artificial, é o aborto induzido. E eles trazem, e surpreendentemente, o Conselho Federal de Medicina coloca 22 semanas e viabilidade fetal num tema que não tem nada a ver com viabilidade fetal, não é? E espontaneidade, porque depende da lei. E a lei não tem limite de idade gestacional. Esse é o conceito de aborto legal. Aborto legal, segundo os descritores de saúde, é a interrupção de uma gestação de acordo com as leis locais. Então, qual é o aborto? Quais são os abortos legais desde 1940 no Brasil? É o artigo 128 do Código Penal, quando há risco à vida da mulher, se a gestação é decorrente de estupro com seu consentimento, se for menor ou incapaz do seu autorização do responsável legal, e mais recentemente, em 2012, por decisão do Supremo Tribunal Federal, nos casos de anencefalia, não é? E mais recentemente, a jurisprudência nacional do Superior Tribunal de Justiça e vários tribunais regionais tem incorporado, em analogia, outras malformações incompatíveis com a vida. Né? Então, são esse aborto legal que não importa se está com 2 semanas, 18 semanas, 22 semanas, 26 semanas, 29 semanas para salvar a vida da mulher, não interessa o limite de idade gestacional. Se é um anencéfalo com 30 semanas, é um aborto legal de um anencéfalo com 30 semanas. Se tiver com 17 semanas, é um aborto legal de anencéfalo com 17 semanas. E no caso de estupro, idem, é a mesma consideração, né? Porque a lei não estabeleceu limites. O que se quer agora, com este projeto de lei, sim, é estabelecer o limite de 22 semanas no caso de estupro. E é essa repercussão draconiana que vai impactar na vida das mulheres mais pobres, mais excluídas e, particularmente, das meninas. Com risco e, com certeza, morrerão meninas e adolescentes por conta desse draconiano projeto de lei. E a gente vê, doutor Cristian, que é uma falsa... Eu esclareci você sobre a questão da idade gestacional, etc., mas é mais ou menos isso, né? Não, ficou extremamente claro, você conseguiu expor de maneira extremamente clara, e fica muito evidente como não se trata de uma defesa da vida, como eles colocam, porque a vida das mulheres do nosso povo, principalmente como você bem colocou, das mulheres do nosso povo, que são as mais vulneráveis economicamente, socialmente, que sofrem mais com o impacto das desigualdades sociais do nosso país, com a pobreza, com a carestia de vida, com a falta de acesso ao sistema de saúde na sua integralidade, mas também a educação, a emprego, a moradia adequada, enfim. São essas mulheres que sofrerão mais com essa lei draconiana, esse projeto de lei draconiano que tem se imposto.
E eu queria perguntar para você também, aproveitando, mas bom, voltando ao que a gente estava conversando, né, sobre essas mobilizações da sociedade civil, em torno da defesa do direito ao aborto legal em casos de estupro, principalmente para essas mulheres que sofrem mais com a vulnerabilidade social, econômica, como a gente discutiu. Um dos pontos que eles abordam nesse projeto de lei é que eles colocam dessa forma: o aborto no nosso país começou em 1989 por conta, entre aspas, da militância a favor do aborto, fecha aspas, e colocando a gestão de Luíza Erundina na Prefeitura de São Paulo como o marco desse suposto início do aborto no nosso país. Eu queria que se você pudesse falar um pouco disso, porque eles têm colocado basicamente um marco temporal de quando o aborto começou no nosso país, mas a gente sabe que o aborto já acontecia antes, o próprio Código Penal, enfim, já concedia essa. O próprio Conselho já concedia a possibilidade de se realizar o aborto legal em casos de estupro no nosso país, e eles fazem uma justificativa em cima da gestão da Erundina, da Luíza Erundina em São Paulo, para poder justificar que o aborto em 10 anos cresceu e que isso tem relação a ver com a defesa da família, e é por isso, da vida e da família, e é por isso que deveria se conter o aborto. Enfim, eu acho que eu até me embolei um pouco para falar, porque é uma questão que eles mesmos não juridicamente, mesmo textualmente, não elucidam, porque a gente vê que eles estão tentando, de alguma forma, fazer uma elucubração para poder ludibriar mesmo as massas, o nosso povo, em cima dessa questão. Eu queria que você falasse um pouco dessa questão, porque o Sóstenes Cavalcante, que é o autor desse PL, ele coloca esse marco da gestão da Erundina. E eu queria que você apontasse por que não foi esse início do aborto em 1989 e o que de fato significou essa gestão dela. Sim, verdadeiramente, nós estamos falando de um direito legal de 84 anos. O aborto legal no Brasil existe desde 1940. É verdade que as mulheres tinham muita dificuldade de acessar esse direito, né? Apesar de estar no Código Penal, que bastava o consentimento da mulher, apesar de estar no Código Penal, que não precisaria de documento nenhum, não é? Apenas um risco de vida, o médico poderia fazer, apenas uma gestação, se a mulher declarasse que era uma gestação decorrente de estupro e seu consentimento perante o serviço de saúde, o aborto era realizado. A verdade é que as mulheres, como ainda hoje, com tudo que modificou depois, com as normas, regulamentos, orientações, ainda as barreiras são enormes. Imagina como era na década de 50, 60, 70, 80. Né? E em 89, a prefeita de São Paulo fez uma portaria 692, criando a obrigatoriedade dos serviços de saúde do município de São Paulo, na época eram em torno de 15, 16 hospitais, a dar acesso aos casos de antijuridicidade na questão do aborto, ou seja, nos abortos legais. Né? E aquilo foi uma revolução, porque sequer os próprios médicos tinham conhecimento da própria lei corretamente, nunca tinham abordado a questão do aborto na perspectiva dos direitos, e nós estamos falando de 89, antes de 1994, quando houve a Conferência de Cairo, né, Conferência de População e Desenvolvimento, depois de 95, a Conferência da Mulher de Beijing, onde se estabeleceram as bases e onde se definiram que os direitos sexuais, os direitos reprodutivos, sim, são direitos inalienáveis humanos das mulheres, das meninas,
do planeta Terra, não é? E o Brasil assinou esse tratado. Então, era uma dificuldade de se entender como direito, embora legal, dentro do Código Penal, não é? O que aconteceu após esse primeiro serviço é que aquilo se publicizou e a experiência foi tão positiva em relação aos benefícios, ao impacto de saúde pública, à repercussão no meio social da cidade, que outras capitais e outros estados e o próprio Ministério da Saúde passou a querer entender como era realizados os abortos. E não existia norma, era o consentimento da mulher, a equipe naquela época pedia numa delegacia próxima ao hospital que a assistente social a acompanhava, ela fazia um registro de boletim de ocorrência, que a gente sabe que era totalmente desnecessário, mas eram momentos de, vamos dizer, insegurança jurídica da equipe, não é? E se começou a fazer esse atendimento. E dali floresceu e repercutiu, né, esse modelo de assistência não só no Brasil, na América Latina inteira. O Brasil foi referência com os primeiros protocolos brasileiros, inclusive as primeiras normas técnicas de 99, 2005, para toda a América Latina no cuidado ao aborto. Norma técnica de atenção humanizada ao aborto, a norma técnica de atenção, prevenção aos agravos da violência sexual contra mulheres e adolescentes, norma técnica de atenção à gestação com fetos anencefálicos, as recomendações sobre os direitos sexuais e reprodutivos, a norma de atenção aos adolescentes, marco legal, etc., etc. Foi um boom de evidências científicas, de diretrizes, de normas, que eram referência para a América Latina e, eu vou te dizer, para muitos países da Europa que usavam protocolos universitários. Passaram a também incluir normativas ministeriais com relação à prática. Então, foi muito importante esse serviço, né? Mas, evidentemente, que aquilo não é fundação do aborto legal, né? Uhum. Aquilo pode ser entendido, e nós publicamos um artigo em 94, mostrando que aquele foi a primeira experiência pública de um serviço de aborto legal no Brasil, né? Massiva, né? Organizada, e criou-se como referência para a cidade, aí passou a ser referência no Estado, passou a ser referência nacional, né? E se desdobrou hoje em 200 hospitais, serviços no Brasil, né? Doutor, a gente vai chegando ao fim da nossa entrevista e ela foi extremamente importante. Todos os pontos que você elencou e que a gente conseguiu discutir aqui hoje, essa discussão foi muito importante para que a gente dê um passo à frente na luta pelos direitos reprodutivos das mulheres no nosso país, pelo direito ao aborto legal, em casos de estupro, mas em casos que também representem risco à vida das mulheres, e que as mulheres, como a sua própria organização diz, possam ter o direito de escolher, os médicos também possam escolher pela dignidade da vida humana, pela dignidade da vida das mulheres do nosso povo, que hoje sofre mais um ataque, dentre outros que a gente já elencou aqui, mas nós temos visto as mobilizações populares que têm tomado as ruas e que provavelmente tornarão a tomar as ruas no sentido de barrar, assim como foi em 2016, na época do Eduardo Cunha, assim como a gente vê agora na época de Arthur Lira. As pessoas têm voltado às ruas para defender os poucos direitos que as mulheres do nosso povo têm, principalmente as mulheres mais pobres, as mulheres que passam a vida inteira sofrendo de diversas formas de violência, e essa é só mais uma delas e que tem sido assinada por esses parlamentares. Nós ficamos extremamente agradecidos por tudo que você relatou aqui para a gente e também por elucidar para a gente o que significa esse projeto de lei. E eu gostaria de agradecer, e antes de concluir de fato a entrevista, passar para você dar suas últimas palavras finais, suas últimas considerações.
Eu só gostaria também de agradecer a oportunidade, Ana, que é uma oportunidade muito significativa para a gente trazer as evidências e o impacto desse projeto de lei draconiano para a vida das mulheres. Eu costumo dizer que quando a religião entra nas políticas públicas de saúde, faz mal à saúde e coloca vidas em risco. É exatamente disso que está acontecendo com esse projeto de lei 1904. Morrerão meninas, crianças grávidas por conta de gestações de estupro, por conta dessa lei, desse projeto de lei se tornar realidade no país. Muito obrigado. Nós que agradecemos, doutor Cristião, e a gente está junto nessa luta. Até uma próxima oportunidade. Obrigado. Ufa.